Bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja contigo neste instante. E quando você ouvir esta mensagem, o Senhor possa estar falando poderosamente ao seu coração, tanto quanto Ele falou ao meu. Meu nome é Elisa Valim e eu estou iniciando neste momento o nosso devocional do Cada Dia com Deus. E seja bem-vindo em mais um devocional, onde Deus com certeza falará muito conosco, ministrará sobre nós a sua palavra, a sua graça, a sua bênção. E eu tenho certeza que o que será ministrado neste dia, você irá colocar no seu coração, irá praticar e você não será mais o mesmo e a mesma. Amém? Hoje é dia 19 de fevereiro de 2020, quarta-feira, e o tema da nossa ministração de hoje é: Encontrei a paz em tempo de crise, e agora? Como permanecer com essa paz? Ontem nós falamos um pouquinho a respeito de como nós conseguimos encontrar a paz nos momentos de dificuldades. E eu disse para vocês que nós estaríamos dando continuidade hoje, não é? E nós vamos dar continuidade. Como eu faço para permanecer com essa paz? Nós descobrimos que nós conseguimos a paz através de Jesus, não é mesmo? Mas quando vem as dificuldades e adversidades, não é tão fácil assim permanecer com ela, com essa paz. Nós comentamos assim que é muito fácil ter paz quando nós estamos com saúde, quando está indo tudo bem, quando as questões financeiras estão tudo adequadas, está suprindo todas as suas dificuldades e tem uma continha lá bancária, né, recheada na sua conta ou no seu bolso. Aí fica fácil a gente às vezes sentir paz, mas não é dessa paz que eu estou falando. Eu estou falando daquela paz especial que vem direto de Jesus. E é só nele que nós encontramos essa verdadeira paz. Em João 16:33 diz assim: Eu vos disse estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, nós começamos a ter uma nova vida, não é mesmo? Porém, muitas pessoas, elas acreditam que elas não vão ter mais aflições ou dificuldades. É como um passe de mágica. Eu aceitei Jesus e agora não vou ter mais problemas. E se enganam, porque na verdade a Bíblia, a palavra de Deus diz que nós teremos aflições. Nós teremos aflições, sim. Isso foi falado pelo próprio Jesus. Mas ao mesmo tempo Ele nos encoraja dizendo que é para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo por nós. E se Ele venceu, nós já somos mais que vitoriosos, não é mesmo? Eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu hoje comigo. Uma história agora do Cada Dia com Deus, né? Eu estava lavando a louça após o almoço. Eu amo cozinhar. Tem uma coisa assim que eu gosto muito de fazer em casa, é cozinhar. Eu recebi a visita dos meus pais e eu fiz uma costela maravilhosa, né? E aí eles comeram, se deliciaram e foram embora. Mas nós ficamos aqui com a louça, eu e minha irmã Elisângela, né? A Elisângela precisou ir ao médico com a minha outra irmã, e eu acabei ficando aqui em casa e eu fui lavar a louça. Nesse momento, eu tive uma experiência interessante. Primeiro eu retirei aquela gordura maior, porque quando você faz costela, né, a gordura ela fica na panela ou fica na forma que você faz. Então eu tirei aquela gordura maior e eu acabei jogando fora, e aí eu coloquei um pouco de água, né, um pouco morna, para poder fazer com que a gordura cessasse um pouco, para poder lavar aquela vasilha. E de repente eu percebi que na
pia tinha bastante água ainda que estava descendo pelo ralo. E nessa água também tinha um pouco de gordura. E eu fui pegar então o detergente para poder lavar aquela panela, né? Aquela panela que eu estava utilizando. Porém, quando eu fui pegar aquele detergente, um pinguinho de detergente, ele acabou caindo na pia que tinha bastante gordura ainda. E foi tão interessante que a hora que aquele pinguinho de detergente chegou naquele líquido, naquela água, sabe o que aconteceu, meus queridos? O meio daquela água, ela ficou limpa e toda aquela gordura, ela foi para fora, foi para os cantos. E eu achei tão interessante aquela cena, porque eu passei por várias vezes por essa situação, né? De colocar o detergente e a gordura ela se espalhar para os cantos e ficar com o meio limpo, né? Ficar sem a gordura. E sabe o que eu aprendi com essa experiência? Que assim é quando Jesus chega. Quando Jesus chega na nossa vida, é assim que ele faz com as dificuldades, com as dores, com os problemas, ele afasta todo o mal. É muito lindo isso, né? Um pinguinho de detergente muda toda aquela substância de gordura, né? Transforma, deixa de lado. E quando Jesus ele entra na nossa vida, não fica ainda restinho de coisas não no cantinho, meus amados. Ele limpa totalmente. E quando nós estamos em crise, sabe o que ele faz? Ele chega, entra com providência e não só fica no meio, mas todo o processo da sua vida fica totalmente cheio de paz, porque ele é a paz, que excede todo entendimento, amém? E como nós podemos fazer então para permanecer com essa paz? Primeiro, você precisa aprender a se alegrar no Senhor. É muito fácil alegrar com as pessoas que já estão alegres, não é mesmo? É muito fácil quando eu vou no aniversário, vou comemorar uma conquista. É muito fácil nós alegrarmos diante das coisas boas. Mas a palavra nos ensina que nós precisamos alegrar até mesmo nas dificuldades. A palavra do Senhor diz para nós nos alegrarmos sempre no Senhor. Quer dizer, sempre, sempre, a todos os momentos. Seja na luta, na alegria, na adversidade, na vitória, alegrai-vos. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de alegria ou passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, amados, olha só que nós estamos vendo aqui o que Tiago nos ensina, né? Ele nos ensina que nós precisamos ter alegria quando nós estivermos passando pelas provações. Porque quando nós estamos passando por elas, nós estamos sendo provados na nossa fé e aí nós conseguimos conquistar perseverança. Amém? Mas existe algo que você precisa aprender também, e eu também preciso estar aprendendo a cada dia. Nós precisamos fazer o seguinte: não ficarmos ansiosos, preocupados e apreensivos diante das dificuldades. Sabe o que significa preocupação no dicionário? No dicionário, preocupação significa a prática de se atormentar com pensamentos inquietantes. O que tem preocupado a sua alma? O que tem te inquietado? Em Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Quer dizer, nós não precisamos ficar ansiosos. Nós sabemos que, se formos olhar, há muitos motivos para nos preocupar. Nós nos preocupamos com a saúde, preocupamos com os pais, com os filhos, com os familiares, com as pessoas à volta. Nós preocupamos muitas vezes com o sustento e em outros aspectos também nós nos preocupamos. Mas olha só o que a palavra de Deus nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Amém? Jesus ainda nos diz assim: não se inquiete com nada. Deus, ele tem nos ajudado a aprender a não ter ansiedade.
E Jesus, ele fala através da palavra que não é para nós nos inquietarmos com nada, nem com a comida, nem com a bebida, não é para você se preocupar com as roupas, nem com o dia de amanhã, não é para você se preocupar com o que você vai falar, né? Ou com alguma coisa que está te atormentando. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Sabe o que você precisa fazer? Entregar todas as suas ansiedades ao Senhor, todas as suas preocupações, e Ele vai te dar o caminho certo para você conseguir resolver, amém? Agora tem alguns passos que você pode tomar para ajudar a diminuir essa ansiedade e principalmente fazer com que você venha confiar totalmente no Senhor. Sabe o que você precisa fazer? Primeiro, você precisa entregar suas preocupações ao Senhor. Mas você precisa aprender a preocupar com aquilo que é prioridade. Então, eu quero passar esses 5 passos. Primeiro, preocupe com aquilo que é prioridade. Comece a observar a causa das suas preocupações. Será que você precisa se preocupar desse jeito? Né? Será que essa preocupação é fundada ou é infundada? Se não for infundada, tire do seu coração. Sabe por quê? Muitas vezes nós acabamos nos preocupando com algumas coisas que, na verdade, não necessariamente precisávamos fazer isso, né? Então, nós precisamos aprender a priorizar aquilo que nós precisamos resolver. Comece a perguntar para você: a causa das preocupações são reais ou não, né? Então, você precisa começar fazendo isso. Olha o que diz aqui na palavra de Deus. Jesus fala que olhem para os campos, para as flores, para os pássaros. Deus cuida deles, vocês valem mais que eles, então Ele cuidará de vocês também. Então, não se preocupe. Deus, Ele vai cuidar de todas as suas necessidades. Às vezes você está se preocupando com uma coisa que às vezes nem vai acontecer, né? Ai, como será amanhã? E Deus já providenciou o teu sustento de amanhã. Ah, mas como será tal coisa? E Deus já está resolvendo. Então, verifique, será que a sua preocupação, ela é fundada ou é infundada? Então, tenha prioridade nas mesmas. Veja o que realmente você precisa pensar. Depois, eu quero que você faça o seguinte: comece a eliminar as preocupações, mudando a forma de você ver as coisas. Sabe por quê? Porque às vezes aquilo não é tão preocupante assim, né? Vou dar um exemplo para vocês. De repente, você está preocupado com alguém que está demorando para chegar em casa. Mas você sabe que o ônibus leva 1 hora para chegar. Por que você fica preocupado sabendo que é 1 hora para a pessoa chegar? Então, você precisa começar a visualizar as suas preocupações e começar a mudar o modo de ver as coisas, ver com a veracidade, né? E não fantasiando as coisas. E você precisa aprender também a ter esperança em Deus, confiar em Deus, confiar nas suas promessas, sabe? Quando vir as dificuldades e preocupações, confie em Deus, confie nas suas promessas e Ele vai suprir todas as coisas, porque Ele é fiel. E aumente a sua fé em Deus. Em João 14:1 diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Comece a ler a palavra, a orar, entregar a sua vida para Deus e você vai ver que a paz reinará no seu coração. E faça o que precisa ser feito. Pare de adiar as coisas, a procrastinar. Se você precisa resolver algo, resolva e você vai ver que essa preocupação ela vai diminuir, né? Então, faça a sua parte. Confie no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. É o que diz em Provérbios 16:3. Amém? Confia no Senhor, então. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.